Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu desejo que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Aqui quem fala é o pastor Antônio Júnior e hoje eu estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus ao seu coração, uma mensagem que vai abrir os seus olhos a respeito de batalha espiritual e eu vou te mostrar como você pode vencer todos os desafios que surgirem na sua vida. E no final, nós vamos unir a nossa fé numa grande corrente de oração e eu creio que Deus vai ouvir o nosso clamor. Amém? Mas antes de começarmos, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal. É só você clicar neste botão vermelho inscrever-se que está aqui abaixo do vídeo e quando você fizer isso, vai aparecer um sininho. É muito importante você clicar nesse sininho e selecionar a opção todas, porque só assim você vai receber as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, ok? Eu quero você aqui todos os dias, de manhã, de tarde e de noite, porque eu quero te fortalecer na caminhada com Deus, eu quero orar pela sua vida, e quanto mais você buscar ao Senhor, mais Ele vai agindo em seu favor. Amém? E aproveite agora também e já deixe aí um comentário dizendo de qual cidade você é. Eu quero te conhecer um pouco mais, afinal de contas, todos os dias você está aqui comigo e eu quero saber mais sobre a sua vida, ok? Irmãos, a palavra que eu quero ler para vocês hoje está em Hebreus capítulo 12, que diz assim, preste atenção. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aqui nós vemos, irmãos, duas coisas muito importantes. A primeira delas é que nós devemos nos livrar de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, porque só assim nós conseguiremos cumprir a vontade do Senhor. E além disso, a segunda lição que aprendemos aqui é que os nossos olhos devem estar fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mas você sabe o que isso significa? Significa que Jesus é o autor da nossa fé, ou seja, é por meio dele que a nossa fé começa, mas ele também é o consumador da nossa fé. Ou seja, é por meio dele que a nossa fé começa e é por meio dele que a nossa fé é aperfeiçoada. Isso quer dizer, irmãos, que nós devemos olhar para Jesus o tempo todo, senão a gente não vai conseguir completar a carreira cristã. E eu quero citar um exemplo muito claro disso, em um momento em que Pedro agiu no sobrenatural, ele deu o primeiro passo de fé, mas assim que as dificuldades chegaram, ele fraquejou, ele fracassou. A Bíblia conta que certa noite, os discípulos estavam seguindo de viagem de barco pelo mar da Galileia, só que Jesus não estava com eles, porque Jesus havia ficado para orar no monte sozinho e ter um momento a sós com o Pai. Então, de repente, uma forte tempestade tomou conta daquele mar e aqueles homens tiveram muito medo. E como se não fosse o bastante, toda aquela angústia, aquele desespero, eles começaram a ver um vulto caminhando sobre as águas e eles pensaram que era um fantasma. Mas na verdade, era Jesus que estava vindo ao encontro deles, tudo para que eles não tivessem medo, pois Jesus queria mostrar que Ele é Deus sobre todas as coisas, que Ele governa sobre a natureza, sobre qualquer poder deste mundo. Irmãos, assim que Pedro descobriu que era Jesus, na mesma hora ele falou, Senhor, deixa eu andar sobre as águas também. E nós vamos ver o que aconteceu em seguida. Em Mateus capítulo 14, o versículo 28 e o 29, diz assim, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Olha isso, irmãos, que milagre maravilhoso. Eu confesso que eu queria estar naquele lugar para ver exatamente o que aconteceu. Irmãos, a Bíblia conta nos próximos versículos que Pedro estava caminhando sobre as águas, desfrutando do sobrenatural, só que de repente o mar começou a ficar agitado, os ventos começaram a vir sobre ele e ele começou então a afundar. E aí que está a grande questão, irmãos. Enquanto nós mantermos os nossos olhos em Jesus, o sobrenatural fará parte da nossa vida. Você que está aí me ouvindo hoje, talvez você está passando um grande problema. Grandes tempestades têm vindo sobre a sua vida, notícias ruins, diagnósticos de doença, problemas familiares, problemas com dinheiro, não importa o que seja, são tempestades que vêm sobre você.
E se você não manter os seus olhos em Jesus, você vai fracassar. E essa não é a vontade do Senhor para você. Ele quer que você reine sobre cada tempestade, sobre todos os problemas, mantendo a sua fé no Senhor. Amém? A Bíblia diz no Salmo 34, versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então, meu irmão, creia que essa é somente mais uma tempestade que o Senhor vai acalmar, tá bom? E eu quero que você imagine agora aquela situação de Pedro. Imagine se não houvesse essa tempestade, não houvesse os ventos contrários, nem aquelas ondas batendo contra ele. Imagine que houvesse somente uma calmaria naquele mar. Com certeza seria um momento maravilhoso para Pedro, mas ao mesmo tempo ele não seria provado. Irmãos, nós precisamos passar por provações, por tentações, para que a nossa fé seja aprovada. E por isso, irmãos, é que vêm as tentações, vêm os testes contra nós. Nesses momentos o Senhor está olhando para dentro de nós, para o nosso coração. Ele quer saber se nós vamos continuar olhando para Jesus ou não. Então a fé, ela é provada nos momentos difíceis, onde não há mais esperança. Você que está aí passando por lutas, este é o momento de você demonstrar a sua fé. Porque se tudo estivesse bem, então você não teria dificuldades, você não teria como demonstrar que você ama ao Senhor, que você deseja estar com Ele, custe o que custar. Irmãos, por mais difícil que seja a nossa vida, por piores que sejam as nossas lutas, Jesus está nos chamando, venha, ande sobre o mar, ande sobre as circunstâncias. Oh, meus queridos irmãos, não podemos depender daquilo que os nossos olhos veem, não podemos depender daquilo que a gente escuta, daquilo que nós sentimos. Nós devemos viver pela fé. E a Bíblia diz no livro de 1 João que a única coisa que nos dá a vitória neste mundo é a fé no Filho de Deus. E quando você passa um tempo com Ele a sós, em oração, meditando na sua palavra, orando em línguas, buscando ao Senhor de todo o teu coração, é ali que o Senhor vai derramando da presença dEle, Ele vai fortalecendo aqueles que estão cansados, desanimados, é ali que Ele vai te dando instrução. Eu quero te dizer uma palavra profética, é no seu momento de frustração que o Senhor Jesus Ele quer te dar um novo caminho. Amém? A Bíblia conta que certa manhã Jesus estava ensinando as multidões e de repente ele percebeu que os discípulos estavam voltando nos barcos totalmente frustrados, desanimados, porque aquela noite inteira eles não pegaram um peixinho sequer. E então Jesus, naquela maior paz, calmaria, ele simplesmente disse para Pedro e para todos os outros: lancem as redes lá no fundo, lá onde as águas são mais fundas. E naquele momento Pedro retrucou Jesus e ele disse: Mestre, nós pescamos a noite inteira, não pegamos um peixe sequer. Mas então Pedro disse algo que fez toda a diferença. Ele disse o seguinte: mas já que é o Senhor quem está dizendo, nós vamos lançar as redes. Irmãos, a Bíblia conta que quando eles lançaram as redes, eles tomaram um grande susto, porque eram tantos peixes que foram enchendo as redes, que tiveram que chamar outro barco e quase que as redes se rasgaram. Irmãos, naquele momento, Pedro chegou diante de Jesus, se prostrou diante dele e disse: Senhor, afasta-te de mim, eu sou pecador demais, eu não mereço o que o Senhor tem feito na minha vida. Mas Jesus virou para Pedro e disse: Pedro, a partir de hoje, você será pescador de homens. Aleluia! Como o Senhor é maravilhoso, não é verdade? É no momento da frustração que Deus nos dá uma nova revelação, uma nova direção na vida. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, eu creio que você está mais próximo da vitória do que você imagina. Não desista agora, pelo contrário, olhe para Jesus, volte os seus olhos para Ele e quando Ele te der a nova instrução, você simplesmente vai dizer: já que é o Senhor quem disse, eu vou obedecer. Amém? E já que nós estamos falando sobre tempestades, sobre dificuldades, eu quero ler com você somente mais um versículo que está no Salmo 107. E em seguida nós já vamos orar, nós vamos clamar ao Senhor. Amém? O Salmo diz assim: na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Olha que lindo, irmãos.
as ondas sossegaram e Deus os guiou a um lugar de calmaria, a um lugar de segurança. Meus queridos, nós podemos descansar no dia de hoje, sabendo que essas ondas, por mais que sejam grandes, elas estão debaixo dos pés de Jesus. Aleluia! E agora eu quero que você feche os teus olhos, você vai clamar junto comigo. Eu não quero somente orar, mas se você puder, ore também com o seu coração, na sua mente. Não importa onde você esteja, exerça a sua fé e o Senhor vai ouvir a nossa voz. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por mais um dia de vida, quero te agradecer pela nossa saúde, por tudo de bom que o Senhor tem feito. Oh meu Pai, eu quero te agradecer pela vida deste irmão e desta irmã. Eles têm orado aqui comigo, meu Pai, todos os dias. Eles têm compartilhado essas orações, eles têm pregado o Evangelho através dos vídeos. E é por eles que eu peço, meu Pai, eu peço que o Senhor renove a fé, a esperança dessas pessoas, Senhor. Eu não conheço os problemas deles, eu não conheço a vida íntima e particular, mas o Senhor conhece o profundo dos nossos corações. Por isso eu te peço, Senhor, derrame bênçãos sem medidas na vida dessa pessoa, na área profissional, na área sentimental e principalmente na área espiritual. Oh, meu Pai, quantas vezes nós fraquejamos na fé, quantas vezes nós duvidamos, nós achamos que o nosso problema é o maior do mundo e parece que não existe saída nenhuma porque nós duvidamos do Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, nós somos muito falhos, nós não conseguimos viver com o coração totalmente voltado para Ti. Os nossos olhos sempre olham as circunstâncias, sendo que a Tua palavra diz que devemos manter os nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, Senhor, nós estamos aqui declarando que Jesus é o Senhor, Ele é o que acalma a tempestade, Ele é o que resolve todas as nossas aflições. E nós já te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está entrando com providência. Meu Pai, esta mulher que tem pedido por socorro não está aguentando mais esse casamento, não está aguentando mais as lutas dentro de casa. Jesus, fortalece a fé desta mulher. Jesus, eu te peço também que o Senhor fortaleça a fé deste homem, este homem que não tem aguentado a solidão, esse homem que tem caído em tentações por não suportar o tempo da espera. Eu te peço, Senhor, fortaleça, traga sabedoria, traga um renovo, Senhor, na alma, no espírito. A Tua palavra diz que o homem que duvida é semelhante às ondas do mar. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Senhor, dá-nos uma fé inabalável, uma pessoa que olha as circunstâncias, mas não é influenciado por elas. Senhor, nos ajude, meu Pai, na nossa casa, no nosso trabalho, na escola. Oh Deus, nos ajude a vencer o mal que vem tentando nos atormentar. Essa tempestade que tem sido levantada pelo inferno está caído por terra em nome de Jesus. Senhor, dá-nos uma autoridade, Senhor, porque o Senhor já nos deu a palavra da vitória e agora nós precisamos tomar posse do milagre. Senhor, nós estamos declarando no mundo espiritual, Jesus Cristo é o nosso Senhor, a nossa fé está nele e nós cremos que em breve essa tempestade irá passar. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço, fortaleça a vida de cada um hoje e tira também, Senhor, toda dor na alma, toda dor no corpo. Senhor Jesus, coloca a Tua mão de poder, Senhor. Os milagres que o Senhor fazia no passado, faça hoje também, Senhor. Traga milagres, Senhor. Este homem que não consegue ouvir direito, este homem que não consegue caminhar direito, Jesus, tira toda dor, traga a cura e nós ministramos toda essa corrente de oração. Ministra neste momento a cura, a libertação, a bênção e a proteção do Senhor. Venha sobre nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.